Olá, boa tarde. A gente está aqui no encerramento da exposição Corpo Vivo Positivo 2022. Foi um projeto apoiado pela Coordenadoria de IST/AIDS da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo. A gente está aqui na Casa de Cultura São Rafael, no dia 24 de setembro de 2022, e agradecemos a presença do Ronaldo Serruia, que veio aqui para conversar com a gente sobre suas pesquisas relacionadas, né, às conexões entre HIV/AIDS e as linguagens artísticas, e bater um papo com a gente. Eu vou passar a palavra aí para as outras pessoas do grupo que participaram aqui dessa oficina. Antes disso, só para situar, né, a gente está, então, nesse processo aqui na Casa de Cultura São Rafael, desde meio de julho, né? Então a gente realizou uma série de oficinas para a confecção de 6 estandartes que participaram dessa exposição. Aqui a gente tem 2 desses estandartes, né, com umas intervenções ali em bordado, que foram feitas pelo coletivo Psicodelinhas, também aqui, né, uma outra oficina desenvolvida aqui na Casa de Cultura São Rafael. E a confecção desses estandartes, então desses 6 estandartes, compôs essa exposição junto com outros 6 estandartes que o projeto realizou em momentos anteriores. Então, vou passar aqui a palavra para a Sandra. Então, eu sou a Sandra, vou falar um pouquinho, então, sobre o Corpo Vivo Positivo e, na verdade, a gente vai se apresentar da maneira como que a gente se conheceu, né? Interesse que foi, eu acho que tem uns cruzamentos muito interessantes, né? Encruzilhadas, nos encontramos em várias encruzilhadas. Então, eu sou psicóloga, sou atriz, trabalho na saúde pública já há algum tempo e há algum tempo trabalho com a questão da IST, da prevenção às IST, HIV/AIDS. E nessa trajetória, nesse percurso, foi quando eu conheci o David, esse gatinho aqui do meu lado, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho de teatro itinerante, né, no serviço onde a gente se conheceu. E a partir daí, né, esse interesse de estar levando algumas estratégias de arte artísticas lá para dentro do serviço de saúde, um conceito de saúde mais amplo. Eu vi um curso, né, um curso muito interessante do Itaú Cultural, como eliminar os monstros do HIV. E, porque não é coincidência, mas é sincronia. Na verdade, um dos coordenadores do curso é o Ronaldo Serruia, né? O outro é o Dadado, depois ele vai contar melhor sobre tudo isso. E foi nesse rolê que eu pelo menos conheci o Leandro, que aqui está, que você começou a falar do nosso projeto. Foi ali que a gente se conheceu. E ele já tinha uma intenção junto com o Gustavo, porque o Gustavo que vai falar depois, que é fotógrafo, o Leandro é fotógrafo, não sei se ele já falou, o Gustavo também. E, enfim, depois eles vão contar melhor como eles se conheceram. Mas aí os dois tiveram uma proposta muito interessante para a gente, né? Para o serviço de saúde, onde eu trabalho, e o David se juntou. Enfim, e é isso que esse projeto que a gente está aqui, Corpo Vivo Positivo, que a gente vai estar falando mais ao longo. É isso. Bom, olá, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia. E eu sou o David, estou com 30 anos, sou uma pessoa vivendo com HIV, sou ativista do movimento HIV/AIDS. Estou coordenando no momento a rede de jovens EDSP positivo. Faço parte, sou o criador do grupo Doses de Vida, que é um grupo de acolhimento, e sou integrante do Corpo Vivo Positivo, que aqui estamos. Resumindo um pouquinho a história desse encontro, o Gustavo foi meu professor de fotografia em uma ONG, na Anima, lá em 2017, 2018. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse movimento depois do diagnóstico, uma pessoa que sempre me incentivou muito e que nós conversamos muitas coisas. Tive muitos sonhos falando com o Gustavo, conversando com o Gustavo, construímos muita coisa.
E o Leandro foi professor do Gustavo e participou de uma aula lá na fotografia. Então aqui a gente está com 3 gerações, tudo conectado. E a Sandra foi minha parceira / professora no serviço de saúde. Então, assim, eu posso dizer que eu fui privilegiado de conhecer todo mundo antes de você, tirando vocês dois, mas eu acho que eu fui o elo de ligação entre vocês. E a gente trabalha essa temática, né, de uma forma, a importância que é esse corpo de uma bicha preta positiva, fazendo parte do coletivo para falar sobre HIV, para falar sobre o corpo em movimento, né? A gente tem um HIV com essa ótica de morte, essa ótica de doença, e aqui a gente traz com outro olhar, com um olhar artístico, com um olhar realmente de movimento, e dar movimento, e dar voz, e falar sobre isso, e trazer esse projeto para a Casa de Cultura São Rafael, que é um bairro aqui no extremo leste de São Paulo, onde não tem tanto acesso com a temática, mas onde tem altos índices. Acho que foi um salto gigantesco nesse coletivo, né? Um salto gigantesco de desafios, muitos desafios mesmo, mas de entender outras abordagens. E é isso. Agora eu vou pular o Ronaldo e vou querer que o professor Gustavo se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Também seguindo o protocolo. Eu sou Gustavo, acho que já foi falado muito aqui, né? Eu sou professor de fotografia. E aí eu acho que tem essas relações também interessantes, que a gente estava trabalhando na ONG, lá na Ânima, com oficina de fotografia, e a temática que a gente estava discutindo na época era o corpo, né? E aí o Leandro tinha um trabalho com o corpo também, e aí eu lembrei de fazer um elo, aí o Leandro veio e fez uma aula com a gente de mobilização de corpo, né? E aí essa questão também do tabu da nudez ou não, de como que esse corpo se manifesta, ou vários corpos coletivos, né? Que foram fotografados juntos na época. E um pouco antes também o David falava assim, né, que queria que eu gravasse ele falando, né, da questão do HIV e tal. E aí hoje aqui estamos, né, falando de corpo, falando de HIV, falando de sexualidade, todos nós aqui, sendo gravado também agora, vai ficar aí. Estamos juntos aí. Acho que é um pouco isso, né? Aí, passar a palavra para o Ronaldo. Então vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Ronaldo Cerruí. Queria começar agradecendo demais o convite de vocês. Acho que, como a senhora falou, veio na cabeça, né? Porque a gente se encontrou todo mundo pensando que estava no Eliminar Monstros. Mas depois eu vou falar do Eliminar Monstros, eu vou começar me apresentando. E eu tenho feito isso já há um tempo, que é tentar me apresentar não de uma forma curricular, né? A forma curricular, eu posso dizer, eu sou um artista, sou dramaturgo, sou ator, mas eu acho que eu tenho gostado de me apresentar a partir de um conceito, na verdade, que é um manifesto de um ativista chileno chamado Pedro Lemebel, chamado Falo pela Minha Diferença. Né? O Pedro Lemebel foi um ativista muito importante da América Latina, assim, da história do Chile. Ele lutou assim, ativamente junto com a esquerda chilena para derrubar a ditadura do Pinochet. E ele cria esse manifesto para ser lido numa das comemorações dessa esquerda, num dos aniversários da Revolução Chilena. Né? E esse manifesto é uma crítica à esquerda, na verdade, porque ele, como uma pessoa LGBTQIA+, ele sofreu muito preconceito da esquerda, porque historicamente a esquerda sempre foi muito homofóbica também, né? A ideia desse homem revolucionário, ela vinha ali acoplada a um imaginário muito sexual, heterossexista, no sentido dessa figura máscula e tal. Mas ele cria esse manifesto onde ele diz: eu vou falar pela minha diferença, que é essa de ser bicha, de ser indígena, de ser... E aí eu acho que a gente tem muitas diferenças que aparecem nos nossos corpos, né? E eu tenho falado muito a partir desses marcadores que são marcadores de privilégio e alguns marcadores que não são marcadores de privilégio. Porque eu acho que é essa junção, essa fricção dessas coisas que vai construir a complexidade de cada corpo, né?
Então eu sou um homem branco, cisgênero, de classe média, né? Então, de alguma maneira, isso tudo são marcadores de privilégios, mas eu sou uma pessoa LGBTQIA+, isso não é um privilégio, eu sou uma pessoa vivendo com HIV, isso também não é um privilégio, mas eu tenho adesão a esse tratamento, né? E isso é um privilégio, a gente sabe muito bem disso. A gente pode também falar disso daqui a pouco. E eu tenho me apresentado assim nos lugares, porque eu acho que tudo que eu falo, tudo que eu vou falar, tudo que eu penso, tudo aquilo que me interessa, as reflexões que eu consigo construir a partir daquilo, das referências com as quais eu entro em contato, elas partem desses marcadores. De tudo isso que é a atuação do meu corpo. Né? Eu não poderia, né? Eu falo sobre um HIV, porque eu não acredito que exista apenas um HIV. Eu falo sobre o HIV que me atravessa. Eu acho que existem muitos HIVs. Então, eu acho que a partir daí, dizendo isso, a gente pode começar, né? Eu acho que também o objetivo desse encontro é um pouco falar sobre essa possibilidade de refletir sobre o HIV a partir de perspectivas artísticas, né? E acho que isso é importante porque o HIV tem uma história já de bastante tempo, né? São 40 anos, então historicamente pode parecer pouco, mas já é uma trajetória razoável, né? Ensinou 40 anos o HIV, né? A epidemia da AIDS tem mais de 40 anos. E ao longo dessa história, obviamente, muita coisa foi produzida, né? E como a AIDS é uma doença, o HIV é um vírus, obviamente que o discurso que se apropria, primeiramente, disso tudo é o discurso científico, porque a ciência tinha um interesse muito objetivo de tentar entender a doença em si. Só que eu acho que a ciência tem um lugar muito objetivo, né, de pensar as coisas, assim, uma relação de causa e consequência, uma relação de... a ciência não é isenta, ela não é um discurso isento, né, ela ocupou lugares ao longo da sua história muito problemáticos, muitas vezes, né. A ciência, a gente vive um tempo onde a gente precisa afirmar a ciência com todas as forças, né, porque a gente vive dentro de uma realidade incrivelmente, né, em pleno século XXI, de uma realidade de negacionismo de vários dados científicos, várias coisas científicas, então a gente precisa defender a ciência. Mas a gente não pode esquecer que a ciência, ao longo da sua história, teve posturas absolutamente violentas, opressoras, né? A homossexualidade era considerada uma doença, né? A homossexualidade era considerada uma doença até muito pouco tempo atrás. A transexualidade era considerada uma doença até muito pouco tempo atrás. Então a ciência, com todas essas complexidades, ela está muito preocupada em dar conta muito objetivamente de um determinado evento, né? E acho que não foi diferente na história do HIV e da AIDS. Só que a gente também pode pensar o HIV, e eu gosto muito de pensar o HIV dessa forma, como uma doença social, né? Muito mais do que uma doença física, porque a doença, de uma forma geral, ela tem essa perspectiva social, que muitas vezes a gente esquece, porque a doença, ela se instala, né, nos corpos de pessoas que vivem em sociedade. E aí, a partir daí, com a Covid, a gente consegue perceber isso muito mais claramente, porque está muito mais próximo de nós, né? E a gente pôde perceber ao longo desses 2 anos de pandemia quantas coisas aconteceram do ponto de vista social para a gente refletir, né? Então, sim, a doença é uma questão social também. E acho que ao longo desses 40 anos, a AIDS e o HIV, por terem uma especificidade, né, de ser uma doença que foi, num primeiro momento, construída, a narratividade dessa doença foi construída a partir de uma perspectiva de corpos que tinham sexualidade, que era relacionada a corpos com sexualidades consideradas desviantes, né? Uma doença que passa pelo corpo a partir de uma perspectiva já ali problemática. Eu acho que isso ajudou muito a construir esses estigmas todos,
que atravessam esses 40 anos e não se dissolvem. E não se dissolvem porque a ciência conseguiu resolver a questão do HIV do ponto de vista científico, do ponto de vista de como essa doença atua no corpo, dentro do corpo, não fora do corpo. Né? Então, dentro do corpo, o rolê está meio que resolvido. Né? O que não está resolvido é questões sociais, tanto dos estigmas quanto das questões sociais que dizem respeito a quem acessa e quem não acessa esse tratamento que a ciência disponibilizou. A doença, então, cronifica a doença, a ciência cronificou a doença, de alguma forma, né? Mas ela não resolve. E aí eu acho que nesse sentido a arte é muito importante. E acho que ela entra aí. Tem uma outra perspectiva também de pensar o HIV/AIDS, que é a perspectiva do ativismo, da política pública de saúde. Mas essas duas perspectivas do ativismo puro e simples, né? Que aí a gente também pode pensar no artivismo, que é a mistura do ativismo com a arte. Mas o ativismo puro e simples e as políticas públicas de saúde, elas vão criar também outro olhar. Mas o olhar que elas criam também está muito atrelado aos avanços científicos. Né? Elas estão relacionadas diretamente. A arte não tem esse compromisso. A arte tem um compromisso de pensar sobre o mundo, sobre as questões que pairam sobre o mundo, de uma forma outra. E eu acho que a chave está na ideia de elaborar discurso. Para mim, a arte é a elaboração de discurso. Então, quando você se debruça sobre uma construção artística para refletir ou pensar sobre qualquer tema, você vai precisar elaborar. Não tem como você fazer arte sem elaborar. Se você não elabora, você vai construir alguma outra coisa que não é arte. Você pode construir um discurso terapêutico, que também o discurso terapêutico é também uma elaboração, mas eu digo assim, você vai construir um discurso muito ligado ali a uma coisa mais intimista, né, subjetiva. A arte, ela parte de uma questão subjetiva, mas ela precisa construir, ela precisa elaborar aquilo que ela vai refletir associado a várias questões. E aí eu acho que tem uma coisa que é assim. Quando eu me interessei, né, como artista, de trazer o HIV e falar assim, não, o HIV vai fazer parte do meu trabalho de artista. Eu quero falar sobre o HIV na construção das obras artísticas que eu faço. Eu precisei elaborar também. Porque quando você entra em contato com o diagnóstico de HIV positivo, acho que isso aqui vai talvez concordar comigo, 99% das vezes você vai sentir tudo aquilo que está programado para você sentir. Porque é uma programação. O sistema programou, né, essa estrutura normativa que a gente está inserido, ela colocou a AIDS e o HIV num determinado lugar. E os corpos de pessoas que eram diagnosticadas, que são diagnosticadas com HIV, eles precisam sentir tudo aquilo que essa estrutura definiu que eles vão sentir. É o roteiro. É o roteiro, exatamente. Que você sente culpa, né? Existe um processo de culpabilização, existe um processo de se sentir um corpo bomba, um corpo terrorista, um corpo que de repente não vai mais ter direito a uma determinada série de coisas, afeto, não vai ter direito a trabalho, não vai ter direito mais a uma vida social, às relações sociais, né? E isso tudo está programado para você sentir. Por mais que você tenha uma elaboração, né, que você vá ali descobrir o seu diagnóstico com todas as informações que você possa ter, não, já sei, é só tomar um remédio, né? Você vai sentir isso, é muito louco, né? Porque não é da ordem do racional. É de uma ordem mais profunda, porque tem a ver com essa estrutura que a gente está mergulhado, entendeu? Porque você vai sentir isso, nem que você faça um esforço enorme para não sentir, porque isso vai estar ali, em todos os lugares que você, a não ser que você decida não falar sobre isso, né? Mas mesmo assim, nesse silêncio, você vai sentir isso, né? E o silêncio também é uma coisa que está programada para acontecer, né? Não fale sobre isso, não precisa falar sobre isso.
É muita coisa, assim, porque são 40 anos, né? Então, muita coisa aconteceu. E acho que a arte, dentro dessa história do HIV, ela tem um papel muito importante, porque ela sempre esteve interessada em usar desse assunto, porque é um assunto também, eu acho que a epidemia da AIDS talvez seja um grande acontecimento, né, do ponto de vista do corpo, né, que acontece ali no século XX. Eu acho que não consigo imaginar outra coisa mais impactante, né, que provocou ali realmente uma coisa que não tinha acontecido até então, né? E aí eu acho que isso é um assunto que interessa muito para a arte. Só que como a arte se apropria do HIV, do assunto HIV, do assunto epidemia da AIDS, é que a gente pode discutir. Aconteceu de várias formas, né? Existem discursos que de alguma maneira contribuem e contribuíram para que a gente pudesse perpetuar esses estigmas, né? Existe uma obsessão enorme da arte por um determinado período dessa história, que é o período inicial, né? Os primeiros 10, 15 anos da epidemia. E se a gente está falando de uma história que tem 40 anos, tem alguma coisa errada quando 90% dos discursos artísticos produzidos sobre esse tema se debruçam sobre os primeiros 15 anos, sendo que a gente tem 25 anos para frente. Né? Tem aí um descompasso, não precisa nem ser bom em matemática, eu sou péssimo em matemática, mas não precisa ser muito bom em matemática para entender que tem aí alguma coisa estranha, né? Porque, eu costumo dizer isso, que se daqui a 100 anos, quando os marcianos, ETs, chegarem aqui na Terra para descobrir, entender o que aconteceu aqui, eles vão ter material, eles vão achar já o material para entender o que foram os primeiros 10 anos da epidemia da AIDS. A gente não precisa fazer mais nenhum trabalho, nenhuma obra que vai se debruçar sobre o início da epidemia. A gente já tem muita coisa. Então acho que a gente tem a obrigação de pensar o que acontece depois disso. O que acontece quando a ciência torna real a cronificação da doença, cria o coquetel, cria a terapia antirretroviral, todas essas novas tecnologias, a PrEP, a PrEP injetável, né, as medicações novas, a vacina que está sendo testada, enfim. O que acontece depois disso tudo? A gente está falando de 25 anos. Uma geração inteira cresceu, né, uma geração inteira. Outras coisas, existem outros desdobramentos, né? Falar sobre o HIV na terceira idade, por exemplo. Isso é uma coisa que não era possível nos primeiros 15 anos da epidemia, porque não existia futuro, né? Durante os primeiros 15 anos, a AIDS era o sinônimo de uma sentença de morte, porque era de fato, né? E até eu entendo que esses primeiros 15 anos sejam um assunto tão sedutor para a arte, porque tem ali uma série de ingredientes que são perfeitos, né? Tragédia, morte, luta, separação, superação, né? Então isso tudo é muito sedutor. Mas ainda tem uma outra possibilidade que a arte tem, e por isso que eu acho que a arte é a elaboração de discurso, que a arte tem um poder muito grande de friccionar os tempos, né? De pegar a ideia de passado, presente e futuro e fazer uma relação entre eles e entender esses três tempos numa perspectiva espiralar, como diria a Lida Maria Martins, que é pensar a ideia de tempo espiralar, onde passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque na espiral, se o passado começa aqui, quando ele espiraliza aqui com o presente, o passado está contido no presente, o futuro está contido no presente e o presente está contido no passado. É uma coisa só, tudo. E isso, para a história do HIV e AIDS, eu acho que ela cai como uma luva, assim, sabe? Para a história, para a arte como um todo, né? De você pensar. Então quero muito falar sobre os primeiros anos da epidemia. A minha obra precisa falar sobre essa... Como que você fala disso? Criando uma ponte, né? Criando uma fricção com o presente, né? Sei lá, a gente tem um exemplo, a gente tem um filme que acabou de estrear esse ano, que é Os Primeiros Soldados, do Rodrigo de Oliveira, que é um filme que consegue fazer isso lindamente, né? Porque é um filme que está falando sobre os primeiros anos da epidemia no Espírito Santo, e ele está falando, dentro do filme ele discute a ideia de comunidade,
o sentido da construção de uma comunidade de cuidado. E ele fez esse filme em 2022, em plena pandemia da Covid, onde a ideia de comunidade, de cuidado de comunidades, volta de novo a ser falada de uma forma muito, muito importante, né? Porque a nossa noção de cuidado não pode mais ser a ideia de afastamento, a ideia de fechar a comunidade, de transformar a pessoa que porta o vírus ou está adoecida como o grande culpado da doença. Entendeu? Como que a gente consegue fazer isso? Porque a gente não está conseguindo, né? A gente sai de uma epidemia, já tem uma nova epidemia antes da epidemia acabar, né? E a gente vai viver, segundo a ciência, o nosso futuro é um futuro pandêmico. Vai vir uma pandemia atrás da outra. Como é que a gente vai viver isso tudo? Isso é costume. Continuando culpando todos esses corpos, né? E a ideia de culpar o corpo, ela surge, é muito legal, ela surge quando a ciência descobre, é isso, a ciência constrói um avanço e a sociedade transforma esse avanço, quer dizer, traduz esse avanço dentro das suas regras, porque a sociedade tem regras completamente diferentes da ciência, e ela pega esses avanços e ela, não é que ela deturpa, eles vão ser refletidos a partir das lógicas da sociedade. Por isso que eu digo, a ciência e a sociedade, elas não conversam. A ciência está descobrindo os rolês, a ciência joga as suas descobertas no mundo e acabou o trabalho dela. E tá tudo bem, mas é isso. Eu descobri a ciência descobriu a terapia antirretroviral, aí descobriu que pode significar doença. Descobriu, pesquisando esses corpos, que quando você toma um remédio, o vírus não diminui só na sua corrente sanguínea, diminui também nos seus fluidos. Aí ela conclui que, então, uma pessoa que está em tratamento, está indetectável, mais de 6 meses, não vai ter carga viral suficiente também nos seus fluidos. Logo, essa pessoa não transmite o HIV nem nas relações sexuais, mesmo que essas relações sexuais sejam desprotegidas. Isso é uma descoberta da ciência. E a ciência aponta para aí. Aí isso é jogado na sociedade. Aí a sociedade, o que a sociedade faz com isso é uma salada, né? Porque a sociedade é complexa. Ela é formada de muitos corpos, de muitas subjetividades que precisam conviver, cheio de regras, cheio de histórias que estão, de alguma maneira, já sedimentadas no inconsciente, né? As identidades são carimbadas com determinadas características, né? E isso é muito difícil de ser tirado, né, do imaginário. Então, se você perguntar, por exemplo, é a tal das imagens de controle. As imagens de controle, que é um conceito de uma feminista negra estadunidense chamada Patricia Hill Collins, que é todos os grupos sociais, existe uma série de representações que foram criadas para esses grupos, e essas representações elas são difundidas de tal forma que elas viram um sinônimo desse grupo, né? Então você vai ter uma série de características, de representações, geralmente não só benignas, mas também negativas, né? Não só positivas, mas representações negativas, sobre uma série de grupos, por exemplo. Então, as mulheres pretas, existe uma série de características sobre elas que estão fincadas no imaginário social, né? E que não se consegue tirar, não se consegue construir outras, né? Sobre os homossexuais, a mesma coisa. Existe uma série de características sobre os homossexuais que está colocada ali socialmente. Então, você vai perguntar como você descreveria quais são as características que você acha que o homossexual tem. Muito provavelmente a pessoa vai falar promiscuidade, vai estar ali dentro desse universo, porque isso foi construído, né? Foi construído. Então, a imagem que se tem do homossexual é que vive uma promiscuidade. E o que é promiscuidade, né? Enfim, e isso tem muito a ver com essa estrutura normativa que diz a vida deve ser vivida dessa forma, seguindo essas regras, né? Então existe as instituições, existe a ideia, as coisas que a norma prega, ela
prega se vendendo como algo natural e orgânico, né? E a gente esquece de pensar que a norma é uma ficção, né? A estrutura normativa foi inventada. Ela se inventou como uma ideia de mundo. E o que ela fez muito espertamente? Ela foi apagando as pistas de que ela era uma ficção. E aí a gente entende e vê a norma como algo natural, dado e orgânico. E tudo aquilo que foge dela não é natural. Mas a norma é uma ficção. E quando a gente lembra que a norma é uma ficção, ela responde com violência. Porque ela não quer ser, ela não quer que a ficção que ela é seja revelada. Porque se essa ficção é revelada, qual é a conclusão? É que tudo é ficção. Então, o mundo é um conjunto de ficções possíveis sendo vividas. A minha ficção não precisa combinar com a sua ficção. Mas eu não vou não permitir que você viva a sua ficção e você não permite que eu não viva a minha. E a norma quer que outras ficções não vivam. Porque se outras ficções viverem, elas vão, de alguma maneira, revelar vão revelar que a norma é inventada. Né? Tudo que tem nessa vida é fruto da imaginação. Exatamente. Então tem isso, né? E aí eu acho que essas imagens de controle, elas ajudam muito a pegar todas essas descobertas da ordem da ciência, que são jogadas no social, e a gente fica igual um louco, perguntando, mas gente, por quê? Por que a informação indetectável é igual, intransmissível? Ela não para, ela não sedimenta no tecido social. Por que isso não chega? Porque tem tanta gente que não sabe disso. Porque tem tanta gente que sabe disso e não acredita nisso. Porque também a relação das pessoas com o discurso da ciência é bem esquizofrênica, né? Elas decidem escolher algumas coisas da ciência que elas acreditam piamente e outras que elas não acreditam. E pode reparar, o que elas escolhem, que elas acreditam ou não acreditam, tem a ver com essas regras que a estrutura normativa define, né? Então, eu vou escolher, porque e isso tudo sendo triturado, vamos dizer assim, dentro de uma estrutura social que é complexa, que é feita de várias subjetividades, né? Identidades complexas, porque a identidade não dá conta de explicar uma vida no mundo, né? Isso também é uma outra coisa que a gente precisa. Isso está muito relacionado ao HIV, porque o HIV é uma história que foi construída de maneira estigmatizante, porque ela está relacionada desde o seu início a uma identidade específica, que é a identidade homossexual. E aí a gente precisa desconstruir a ideia de identidade. A identidade não dá conta de uma vida vivida no mundo. Eu sou uma pessoa que milito pela pós-identidade, porque a identidade ela é uma premissa importante. Ou seja, sem a identidade é um ponto de partida fundamental. Sem a identidade eu não nomearia nada. Eu não nomearia aquilo que eu sou. E é preciso a gente nomear aquilo que a gente é para poder a gente começar a reconhecer as violências que são direcionadas ao nosso corpo e tentar impedi-las. Inclusive fazendo aquilo que a Butler fala, que é a convocação performativa, que é pegar a violência, que é pegar o insulto, que é pegar a ofensa e transformar a ofensa e devolver a ofensa e dizer, não, isso não me ofende, isso me orgulha. E aí você destrói a estrutura do bullying, por exemplo. E isso não é ensinado nas escolas, né? A banda devia ser matéria no jardim de infância, né? Numa educação séria. Porque quando você sofre bullying de criança, a coisa que mais é violenta é que você não sabe que aquilo que você é algo que lá na frente, muito provavelmente você vai se orgulhar de ser. Você vai dizer, eu sou isso, tá tudo bem. Porque se você sabe disso aos 7 anos, o primeiro estímulo que você recebe, você responde assim, isso mesmo, bichinha, com orgulho. Acabou. O professor não vai mais te humilhar. Porque o que alimenta ele é o teu incômodo. É o fato de que ele percebe que aquilo em você provoca uma violência. E quando você é criança, você não tem nenhuma referência. Você realmente acha que você... Primeiro que você está sozinho no mundo.
que é só você que está errado, realmente tem alguma coisa errada com você, porque está todo mundo dizendo, né? Só eu não vejo, tá todo mundo é assim, eu tenho que ser assim também. E aí não tem então eu acho que essa questão da identidade é isso. É uma premissa importante, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. Porque se ela é um fim em si mesmo, o que eu estou querendo dizer? Que para ser mulher é preciso ter ou ser assim, assim, assado. Ter esse conjunto de características. Isso definiria o conjunto mulher, o conjunto de identidade mulher. E aí tem um monte de gente que não vai caber nesse conjunto. Né? No conjunto da identidade, a minha mãe não seria mulher. Porque aos 35 anos ela teve que fazer uma esterectomia. E tirou o útero, porque ela descobriu o tumor no útero. Então minha mãe foi mulher até os 35 e com 36 ela deixou de ser mulher. Não faz sentido. Não pode ser. Mulher é todo mundo. Né? Ou o homem é isso, ou ser preto é isso. A identidade é um ponto de partida, mas ela não pode ser uma premissa em si. Então acho que isso também é muito interessante a gente pensar. E aí eu acho que a arte tem esse poder de pegar esses materiais todos, né? Então eu demorei para fazer. Quando eu disse assim, isso aqui eu vou querer falar sobre HIV no meu trabalho artístico. Mas aí precisei de algum tempo. De terapia, de conversa, porque no primeiro momento, quando você sente tudo aquilo que está programado para você sentir, você não tem muito o que fazer, ou o que você tentar fazer com aquilo não vai ser um discurso potente, porque vai ser um discurso cheio de autoindulgência, aquele que você está se vitimizando, você está na verdade construindo um discurso que é um discurso que alimenta o opressor, né? Cada vez que eu vejo alguém tentando ou fazendo isso, eu tenho vontade de falar assim, não está pronto ainda. Não está pronto, volta. Porque é isso, a arte é um trabalho constante, né? Ser artista é um trabalho constante. É uma relação que é de você no mundo, do seu olhar para o mundo sendo construído. E então eu falo, volta, porque não está. Porque se você bota isso no mundo, isso vai sendo usado contra você. Você vai estar alimentando o inimigo. Porque existe o inimigo. Né? O inimigo existe. Como a gente escolhe lutar contra ele, é que pode ter muitas formas de lutar. Mas ele existe. Ele existe, ele tem rosto, ele tem classe, ele tem gênero, ele tem sexualidade, né? Ele tem cor, ele tem localização geográfica. O inimigo existe, gente. Né? Às vezes ele nem acha, às vezes ele nem sabe que é inimigo. Mas ele existe. Então eu acho que tem essa. Eu acho que para começar eu queria. Nem sei se já passou muito tempo, mas para a gente começar a conversar, eu acho que eu queria lançar essa provocação para vocês, né? Porque eu acho que é isso, né? Um trabalho que eu faço ali, que é usar o HIV como tema, né? Das minhas construções artísticas, vocês também, de alguma maneira não, vocês também estão fazendo isso, né, usando a arte dentro desse trabalho. Quais são os desafios que a gente tem? Né? Acho que tem essa coisa da autoindulgência, é um dos desafios. Mas quais são os desafios que a gente tem quando a gente está tematizando o HIV no nosso trabalho artístico? Para fugir dessas armadilhas, que de repente estou construindo um discurso que é mais do mesmo, estou construindo um discurso que de alguma maneira ainda está muito atrelado a um determinado momento histórico ou a um determinado lugar, né? Que bota esse corpo positivo num determinado lugar que já é conhecido, né, historicamente falando ao longo da. Quais são esses desafios que vocês sentem no trabalho de vocês? E quais são os desafios de fazer um trabalho tematizando o HIV numa sociedade que eu acho que ainda tem uma dificuldade enorme de reconhecer o HIV como um assunto possível de ser tratado artisticamente. Porque é isso. Se você... O HIV com relação a ser... Eu já ouvi isso de curadores de arte. Né? Não, mas pede para ele colocar esse projeto
no edital da Secretaria de Saúde. Eu já ouvi isso, de um curador de arte. Então a gente vive um momento onde ainda existem pessoas que estão curando arte, ou seja, que estão... Porque o que é o curador de arte? É a pessoa que permite e a pessoa que de alguma maneira vai ditar qual é a arte, qual é o produto, qual é o trabalho artístico, quais são os discursos artísticos que merecem circular e ganhar dinheiro para circular. Ou seja, quais os discursos artísticos que podem ser viabilizados. E aí, obviamente, eu estou falando no sentido de que eu defendo que a arte seja viabilizada de maneira sustentável, né? Porque eu acho que você precisa comer, precisa viver da sua arte. A gente sabe que na prática a gente vai fazer o discurso mesmo sem dinheiro nenhum. Mas aí eu estou falando pensando que a gente vive uma utopia de não, só é viável a arte que é financiada, que tem o dinheiro para o artista poder fazer essa arte. Nesse sentido, esse edital que vocês ganharam é uma grande vitória. Não a vitória de vocês ganharam, mas assim, a criação desse edital, que já é um entendimento pequeno que seja por parte da coordenadoria, que é uma história da Secretaria de Saúde. Né? Quer dizer, olha só que loucura, a Secretaria de Saúde está pegando uma parte da sua verba e destinando para projetos que falem sobre o HIV em perspectivas artísticas. Tem alguma coisa de errado aí. Porque aí você olha para a Secretaria de Cultura e fala: Secretaria de Cultura, cadê uma verba para isso? Entendeu? Quer dizer, a gente não tem. Né? Então a gente ainda vive essa realidade. Então quais são essas dificuldades que vocês conseguem perceber? Porque eu consigo perceber várias, inclusive essa de não ganhar editais, de você se inscrever no edital e saber que a pessoa vai achar que aquilo ali não é, né? Porque já existe uma visão de que assim, a arte é o quê? A arte não, vamos para Shakespeare, isso é arte. Vamos dar um texto do Dexter, pode dar o dinheiro para ele. Pode de HIV, de transexualidade, pode... Não, né? Então tem toda essa questão aí posta também. Acho que a gente podia começar por aí, né? Só isso já dá uma toda para... Começar leve. Bastante.